E eles falaram, não, mas foi assim, não, é que a gente está sintonizando você para o fluxo ser muito mais rápido, porque eu estava demorando quase 1 hora e meia para fazer cada terapia. E aí eles limparam o acesso pela glândula pineal e pelo coronário, chakra coronário. E aí eu comecei a fazer muito mais rápido a terapia. Então, para você ver como é legal, mas tem que ter gente por trás, né, dessa dimensão ou da outra. É bom você falar sobre isso, pela tua experiência também, por você ter tido experiência com isso. O seu chakra frontal ainda está trabalhado, ainda está, só que controlado, né? Sim. E sabe que ele tem um formato de coração O meu chakra? frontal, assim, tem uma sintonia de coração ali. Sério? Eu E o captei isso pessoal aqui. fala muito assim para mim, nossa, como eu vou ser amorosa no atendimento? É, Olha, que legal. Muita gente fala isso. Não que, você que falou agora, mas eu não tinha ligado alguma é, coisa ou outra. talvez, eu vejo assim, você falou até os mentores, né? Sim, Eles trabalham externamente, alguns até fazem acupuntura, né, sim, extrafísica, né? sim, sim. Não, é um trabalho que as pessoas não têm noção, né, Fael? O que eles fazem na outra dimensão. Então você começa a falar, você fala, caramba, será que é isso mesmo? E fazem. A acupuntura faz parte. A acupuntura aqui da Terra é muito boa. O deles, eles fazem no campo etérico, né? Eles É, ajustam tudo. é onde tem a fonte, né? É, E aí, a abertura do terceiro olho, fechamento do terceiro olho. Hoje eu vejo pessoas sérias falando sobre isso, que ensinam você a trabalhar, né? sim, A se harmonizar. Mas eles ensinam você também a se fechar. exato. Você vai dirigir, se fecha. Como você vai dirigir com tudo? Imagina, não dá. Vai na estação da luz, se fecha. Vai uma balada, se fecha, Se fecha. né? Que nem até o Wagner comentou. Que a dele, ele tem uma abertura, assim, fora do normal, né? Em determinados momentos. Sim, E que às vezes ele tá andando e propositalmente ele atravessa o espírito, para o espírito não se tocar também. Às vezes o espírito não se é, toca, ele acha, ele percebe, ou se o espírito percebe, ele já passa no ele já meio para passa no tipo, ó, meio. não, foi É, da minha cabeça que ele me viu. e ele falou que ele não dirige, né? Por Não conta disso. dirige. Ele não dirige, o Divaldo não dirigia também, Sim, e o não dá. Chico, O muito Chico, menos, não, com certeza. né? Você imagina, a gente que tem uma, uma aberturinha lá, já dá uns paranauê diferente, aí você imagina os caras que trabalham o tempo inteiro com isso, né? Então não tem A como. importância de aterrar, de tá sempre também pisando no chão, né? Sim. E quando a gente falar em aterrar, vamos voltar nesse aspecto do obsessor, porque o obsessor todo mundo critica. Só Uhum, que ninguém coloca isso como parte de um aprendizado também. sim, Como que essa questão dos obsessores pode ensinar também, né? Como pode ser sim. parte da evolução do ser Uhum, humano. uhum. Bom, para começar, quando a pessoa critica um obsessor e está acontecendo alguma coisa estranha com ela, o obsessor é teu espelho. Então, o que você está pensando, você vai atrair, de positivo ou negativo. Então, se aquele obsessor começar a atacar a sua saúde, é porque você não se cuida, é porque você só pensa em doença. Se o obsessor for lá atacar outra parte da sua psique, é que você só está vendo coisa ruim, errada, por exemplo, na televisão ou no YouTube, enfim. Então, depende muito como você está. Então, eu falo que os obsessores nos ensinam desse modo, o que não ser, o que não fazer, porque são nossos espelhos. É assim, você vai atrair as coisas que você está pensando, concorda? Quando é coisa boa, a frequência tá boa, você vai atrair espíritos de luz para te ajudar. Tudo começa a melhorar na tua vida, tudo começa a dar certo, né? Agora, se você atrai um obsessor que te causa uma doença, que deixa você preocupado, que deixa você pensando com pensamentos é, é, intrusivos bem fortes, né? É o que você está pensando naquele momento. Nós somos o que nós pensamos. Então, a gente tem que entender isso. Eles nos ajudam, sim, para a gente entender que nível de frequência nós estamos. E isso funciona. Esse nível de frequência também, a gente pode falar um pouco sobre o medo. Sim, Porque uma coisa é ter receio, mas eu acho que as pessoas até chegam até você com muito medo, sim, tanto do que elas vão encontrar, misturado com uma curiosidade, mas ao mesmo tempo com aquele medo de ter sim, uma revelação
ou de ver um espírito só porque está fazendo uma terapia, né? Como é que é essa questão do medo? Como é que você lida com os medos quando eles chegam? As pessoas chegam cheias de medo, Sim, né? chega. Nós temos, né? Às vezes está inconsciente também. Então, primeira coisa, o medo. Para fazer uma terapia, não precisa ter medo. Só tem que ter medo, né? Quando fazer uma terapia errada, que aí vai dar ruim para você. Aí a gente tem que ter medo mesmo. Mas ninguém vai ver nada, né? Uma pessoa já fala assim: ai, eu tô com medo de fazer terapia porque eu vou ver espírito. Eu falei, não, você não vai ver espírito. Mesmo médiums, a minoria vê. Então, a egrégora, ela atua no campo da pessoa, e quando a gente entra no campo energético da pessoa, a egrégora sabe que está tratando. Se ela tem medo, ela não vai mostrar nada para a pessoa, né? O máximo que você pode ver é um sonho lúcido, de alguma coisa que a gente está tratando no foco do tratamento. Quem faz projeção pode ter uma projeção, mas que tem a ver com o foco do tratamento, só para a pessoa ir interagindo com aquilo para o tratamento dela, tá? Então não tem que ter medo. E, claro, quando a gente começa e vê que a pessoa está com muito medo, qual que é o primeiro foco que eu trato? Medo. Porque o medo, geralmente, Fael, não é dessa vida, é de outras vidas que ela traz esse medo. Porque às vezes a pessoa trabalhou com magia em outra vida e se deu mal. A pessoa via espírito e achavam que ela era louca, internou a pessoa. Então, é esse tipo de medo que a gente tem que entender. Será que é um medo dessa vida? Ou será que o medo dela, ela trouxe de outra vida por coisas que ela já passou e está passando aqui agora e de repente aciona um gatilho mental para ela lembrar daquela vida, né? Então, é isso que a gente trata. E o medo tá em tudo, né? Então, a pessoa tem medo de ver espírito, a pessoa tem medo de ficar doente, a pessoa tem medo de. Muitas pessoas falam assim: ai, eu não gosto de mexer com essas coisas. Tá. Essas coisas. Com essas coisas. Por quê? Tem medo? Não, porque às vezes tem alguém lá que vai vir atrás de mim. Isso não tem nada a ver. É ao contrário, a gente está protegendo a pessoa, né? Então, a gente tem que ter consciência que quando a pessoa vem com medo, dentro do tratamento é tratado o medo, ela sabendo ou não. Porque senão ela não consegue nem continuar, né? Mas nada demais acontece. O máximo é ter um sonho lúcido, a pessoa fala, nossa, eu acessei minha outra vida, e não sei o que, começou a falar do sonho, mas é uma coisa boa, para ajudar no tratamento e para ajudar ela a acelerar o processo dela aqui. E assim, até uma brincadeirazinha, uma coisa engraçada, mas assim, quando começou também meu processo, na adolescência, eu ouvi isso. Se você não mexe com essas coisas, porque esses espíritos vão vir atrás de você. Eu falei, já estão vindo atrás de mim. Se eu não mexer com essas coisas, o que vai acontecer? Aí ia dar mal, vai dar ruim, dá ruim. Não é verdade? É verdade. Mexa com essas coisas para que os espíritos não venham te perturbar tanto. Exatamente. Mas é uma crença, né? É uma crença limitante, uma crença até popular. Ai, não pode mexer com o espírito. Gente, nós somos um espírito. Nós estamos só com o avatar aqui. Se você olha no espelho, lá no fundo do seu olho, você está vendo o seu espírito. Então não tem que ter medo. Às vezes é muito. Tem que ter medo do vivo, não do morto, né? Mas assim, as pessoas falam, nossa, eu tenho medo, mas é crença. Antigamente, o que as religiões falavam? Ai, não vai mexer com o espírito. Mas eles mexiam. Os bastidores, né? Por que queimavam as bruxas, que eram pessoas como nós, que tinha mediunidade e ajudavam as outras pessoas? Por quê? A gente não podia saber mais que eles. Hoje nós somos as bruxas, os bruxos. Exatamente. As bruxas, os bruxos. É isso que vocês estão vendo aqui, o que era a época das bruxas, dos bruxos. Era uma galera assim. E aí, aqui tá mais moderno, né? Agora tem YouTube. Mas tudo que a gente faz, a gente manipula energia, como eles manipulavam lá naquela época. Só que hoje está mais aberto isso, e nem faz tanto tempo que a gente pode falar isso abertamente. Na verdade, eu sempre falei, mas aí eu virava chacota, então eu parava de falar. Mas é isso, não muda nada, muda a época. E aí, muitos medos que as pessoas têm é porque eles foram bruxos e agora, sei lá, às vezes foram queimados na fogueira ou foram perseguidos. Então, eu tenho medo de mexer com isso, hein? Então, porque vai ligar, vai vir um gatilho mental daquela vida que eles passaram, que não foi legal. E às vezes não tá com preparo, porque a gente às vezes tem alguma pessoa, quem você falou, vira alvo de chacota, vira mesmo, porque às vezes você tem até um amigo, eu tô falando de coisa de 20 e tantos anos atrás, né? Mas já é pouco tempo se a gente for ver, né? Muito pouco.
né? Já tinha televisão, tecnologia, já estava se engatinhando a internet e tal. Mas eu tinha uma amiga que às vezes eu comentava o que acontecia comigo, né? E ela super receptiva, tá? Ah, não, vou te recomendar um lugar bom para você ir e tal, que vai ser legal para você. Me veio com um bilhete daqueles do sessão de descarrego. Esse era o lugar que para ela era bom para quem tinha essas Tinha, coisas, sabe por entendeu? quê? Porque você estava doente, né? Você Você entendeu? tinha obsessor com você. Aí você contou uma história, né? Que a pessoa foi numa benzedeira, ela falou: ah, eu vou tirar os Exus que estão com você. Como Isso. assim? Eles estão me protegendo? Tem uma vez ainda, inclusive, eu fui e ela falou: ó, tirei uns espíritos que estavam te perturbando, mas tem um lá fora lá que é o pior. Esse daí não vai embora nunca. Falei, e não foi até hoje. Ainda Que bem, é né? Exu, né? Que é um Então, guardião. e as pessoas confundem o Exu, ai, é coisa ruim, né? É. Não, quando a gente faz o resgate na terapia, tem a parte de resgate de pactos, votos, contratos, magismos, e onde é? Na zona umbralina, né? Quem que vai lá? A egrégora de Santa Bárbara. Quem são? São os Exus. Como que um bonitinho, uma bonitinha vai entrar lá e falar, dá licença, posso entrar aqui no umbral? Bate na porta, assim. Se não for Ai, incômodo. se não for incômodo, eu posso entrar? Não, os Exus, eles são bope do umbral. Eles chegam lá com uns bichos, uns cachorros enormes e tem que ter medo, tem que dar medo, não tem jeito, senão eles não entram. Então o pessoal fala, ai, porque o Exu não é legal. Gente, o Exu, coitado, eles fazem um trabalho e ninguém tá vendo o que eles estão fazendo. Então, lá no umbral, na zona umbralina, eles vão ajustar isso, né? E o pessoal fica, ai, mas eu não quero saber disso. Eu falei, tá bom, não precisa saber. Mas eles fazem o trabalho. Fala um pouquinho sobre essas experiências, porque também a gente às vezes tem experiência fora do corpo, né? E é tudo muito diferente do que a gente está aqui no plano físico, né? E Total. você às vezes faz um trabalho aqui na terapia, continua fora do corpo. Às vezes o Sim, cliente, a pessoa que te procurou, vai sair do corpo, vai ter uma percepção, chega aqui e não consegue encaixar os pontos, né? sim, sim. Então explica um pouco para o pessoal. Aqui a gente está fazendo o jogo de xadrez, Uhum. mas a engrenagem que está lá, muitas vezes traz um significado aqui, né? Então, como é que funciona esse combo, né? Você começa a trabalhar aqui, daqui a pouco tem uma percepção ali, trouxe para cá de novo. É. Olha só, vou começar falando de uma coisa bem legal e que, assim, 80% das pessoas que eu atendo falam: ai, quando eu me conectei com você, quando eu marquei a minha terapia, eu já comecei a sonhar com você. Sabe o que é isso? A gente já vai se conhecendo e vai fazendo os cursos lá na outra dimensão, né? E é normal isso, é normal. E aí quando você sai do corpo, quem já teve experiência de uma projeção astral, às vezes você não quer voltar mais. Acho que é por isso que muita gente não pode sair. Porque tudo lá é tão diferente. Aqui a gente é muito denso, né? O corpo é uma coisa muito densa. Quando você sai fora do corpo, você olha e fala: gente, isso aqui é viver. Então você acaba entendendo que isso aqui não é a vida. A vida é lá, não é aqui. Aqui nós estamos num personagem. Hoje eu sou a Thaís, na outra vida eu fui um cavaleiro templário, eu era um homem, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem para resgatar, né? A gente fala resgate de fractais, mas é ajustar coisas que a gente errou em outras vidas. E é normal. O pessoal fala, ai, eu errei na outra vida e agora, né? Pensou se eu acesso uma vida minha que eu matei, né? Aí eu falo, gente, mas é normal. Naquela época era normal aquilo. A vida não tinha tanto valor como tem hoje, né? Então, as pessoas, quando tem essa experiência, é a experiência que muda tudo, Fael. Meu, a pessoa fala assim: olha, eu já saí fora do corpo, aconteceu isso, agora eu despertei que aqui não é a terceira dimensão, não é minha casa. Então, a pessoa começa a enxergar a vida de outro jeito. Pelo menos o que aconteceu comigo, tá? Então, eu comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Eu falava assim, bom, às vezes eu estava no carro, Fael, voltando para casa, quando eu trabalhava em uma empresa, eu olhava as pessoas na rua. Eu falava, caramba, eu lembrava muito daquele filme Matrix, lembra quando passa aquelas pessoas, um monte de gente na rua andando? Você fala, o que será que a gente é? Será que é isso aqui? O que é a vida, né? Você começa a pensar e filosofar umas coisas, e aí quando você tem uma experiência, você tem a certeza absoluta que isso aqui não é a vida, né? Eu não sei, deve ter acontecido com você, e você deve ver isso, né, sentir isso muitas vezes, mas as pessoas,
elas têm medo de ter experiência também. Ó, voltou o medo lá, hein? Elas têm medo de ter experiência. Ai, mas será que quem que vai estar junto comigo? E se eu ver coisa ruim? Pode acontecer, né? Se a gente não tá numa vibração boa, você vai poder ver coisa ruim também. Mas a experiência muda tudo. E quando você sai do corpo ou tem alguma experiência dessa, de sentir o seu corpo que não é tão pesado assim, você fala, poxa, a vida realmente não é aqui. A gente não morre. Isso eu acho que se todo mundo sentisse isso, a gente, é claro, quando a pessoa morre da família, ou de qualquer pessoa que você gosta, vai ficar aquele buraco, porque você estava aqui com ela, você estava vivendo a sua vida aqui. Mas eu acho que ajuda até a ajustar isso mentalmente, psicologicamente. Você sabe que tem uma continuidade e que às vezes a gente até consegue se comunicar, né, saindo fora do corpo, ou de repente indo em algum lugar que as pessoas conseguem conectar, muitas vezes, psicografia, por exemplo. As pessoas conseguem dar mensagens, fazer uma terapia de resgate. Às vezes, na minha terapia, se for permitido, alguém da família pode falar algumas coisas. Então, alguns momentos aconteceu isso, tá? De pai, de avô, ouvir falar algumas coisas, se for permitido, né? Então, eu acho interessante a gente falar de outra dimensão, e eu acho legal todo mundo estudar mais para entender que isso aqui não é a vida real. A vida real é lá.